E aí, galerinha, vamos nessa? Vamos resolver agora a 14ª questão do 9º exame de ordem, prova tipo 1 branca, questão de direito constitucional. Vamos aqui para a telinha cheia ler a questão. O Estado W, governado por dirigente progressista, pretende realizar uma ampla reforma agrária no seu território para melhor dividir a terra, incluindo diversos desempregados na vida produtiva, apresentando ainda amplo programa de financiamento da atividade agrícola. O que é importante a gente ver aqui, galera? Que é um Estado, isso está acontecendo no âmbito estadual, e ele está querendo o quê? Realizar, criar um procedimento aí de reforma agrária, no seu território aí. Vamos já acumulando essas informações. Com essa proposta política, resolve apresentar projeto de lei, criando formas de desapropriação e inovando nos procedimentos, dando característica sumária e permitindo o ingresso nos imóveis sem pagar indenização. Quanto ao tema em foco, legislação sobre desapropriação nos termos da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta. Então aqui, ele apresentou o quê? Apresentou um projeto de lei tratando, criando aí novas hipóteses de desapropriação. Câmerazinha aqui. Então, um cara lá no Estado membro, cheio de boa vontade, apresentou um projeto de lei querendo criar uma nova hipótese de desapropriação, inclusive para fins de reforma agrária. Galerinha, a gente sabe que a Constituição, ela prevê 3 hipóteses de desapropriação: necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Lembrar, como regra geral, a desapropriação, ela necessita de quê? De uma prévia e justa indenização. Então, o indivíduo primeiro é indenizado em dinheiro para depois perder o seu bem. Existem exceções. A Constituição traz 2 exceções nas quais é possível a desapropriação sem a prévia indenização em dinheiro. Situações nas quais a indenização se dá por meio de títulos. Primeira hipótese, desapropriação para fins de reforma agrária. O pagamento é feito em títulos da dívida agrária. Essa daí, galera, só pode ser feita pela União. E uma segunda hipótese de desapropriação, a desapropriação sanção de imóvel urbano pelo município. Essa aí só pode ser feita por município. E é pago a indenização em títulos da dívida pública. Então, de logo, a gente já viu incoerência na questão. Bora aqui voltar para ela. Telinha cheia. O que é que está dizendo aqui, galera? Que se trata de Estado-membro querendo criar desapropriação para fins de reforma agrária. E mais ainda, que permite o ingresso no imóvel sem pagar indenização. Já está tudo errado aqui. Volta para mim. E ainda tem outro probleminha nessa questão aqui. Lei estadual, ela não pode criar novas hipóteses de desapropriação por um motivo simples. O artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal fala o seguinte, compete privativamente à União legislar sobre desapropriação. Então, o Estado-membro, ele não pode legislar sobre desapropriação, porque o artigo 22, inciso 1º, dá essa competência à União. E poderia até, porque o parágrafo único do 22, a gente sabe, permite que a União delegue por lei complementar a sua iniciativa privativa aos Estados-membros. Mas a questão não está dizendo que houve delegação. Se a questão não fala que houve delegação, a gente não vai vislumbrar que houve, não vai tratar de uma matéria que não está na questão, galera? Então a gente vai se adequar ao que está na questão. Então a gente sabe de logo que é um vício de inconstitucionalidade também aí, porque o Estado legislou sobre o que não podia, beleza? Vamos aqui resolver a questão, bora para a telinha cheia. Então, letra A. Trata-se de competência privativa da União. Volta para mim aqui. Galera, vou dar um bisuzinho para vocês, que vocês nunca mais erram uma questão dessa, beleza? Presta atenção. Vamos aqui para a telinha branca. A gente pode botar aqui na lousa para vocês aqui, para vocês virem. Vocês nunca mais vão errar uma questão dessa, galera. Lembra o seguinte, tem que decorar, aqueles artigos 21, 22, 23, 24, mas tio Mário, isso é muito chato de decorar. Decora, galera. Não decorou, tá no desespero na hora da prova. O que é que eu quero que vocês lembrem? Toda vez que vem assim, competência privativa, o que é que vocês vão lembrar? Tem que ser uma competência para legislar, fazer lei e tem que ser da União. Quando vier assim, competência concorrente, tem que ser também uma competência para legislar, mas agora não vai ser da União só, vai ser
da União, dos Estados e do Distrito Federal. Quando vem assim, competência exclusiva, não vai ser uma competência para legislar, vai ser uma competência que eu vou chamar de competência para administrar. Aí a questão vai utilizar de vários verbos: cuidar, zelar, resguardar, fiscalizar, administrar, fornecer, enfim, um verbo ou outro qualquer. E essa aqui só pertence também à União. E se vier competência comum, é de competência comum, vocês vão lembrar que é competência também para administrar. E essa aqui, como é comum, pertence a absolutamente todo mundo. Pertence à União, pertence aos Estados, pertence ao Distrito Federal e pertence ainda aos municípios. Beleza? Então fechou, galera. Privativa, legislar, União. Concorrente, legislar. União, Estado e Distrito Federal, não entra município. Exclusiva, competência administrar, União. Competência comum, competência também administrativa, aí isso vai para todo mundo, entre inclusive os municípios aí. Vai ficar tranquilo para resolver a questão agora, bora aqui para ela. Então aqui, trata-se de competência privativa da União. Galera, a competência privativa pertence à União? Pertence, né? E no caso, é a questão correta, porque é o artigo 22, inciso 2º da Constituição, que determina essa competência privativa da União para legislar sobre desapropriação. Mas, Mário, eu tenho que decorar isso? Já falei que tem. Mas no desespero vocês resolvem, ó, que bora aqui, B por exclusão, letra B. Trata-se de competência da União em comum com os estados, galera. Competência comum a gente acabou de ver, não é para legislar, é para administrar. Então nunca seria essa competência comum aqui. C. Trata-se de competência privativa dos estados. A privativa pertence aos estados? Não, a gente já viu. A privativa pertence à União. E D. Trata-se de competência dos estados em comum com os municípios. Já vimos aqui que competência comum não é competência para legislar. Não ficou fácil aí? Então tem que ser a letra A mesmo. Ela que a gente vai colocar o nosso xizinho aí. Então é a questão correta. Ficou tranquilo, galera? Gostaram do bizu? Então até a próxima.